Glória a Deus. O Espírito Santo continue assim, fortalecendo os irmãos, dando graça, ajudando. Porque é assim, né, irmãos? O Espírito Santo nós chamamos e ele vem, né? Porque nós estamos aqui num mundo que não está nas mãos do nosso Senhor, mas nós temos muitas tribulações, aflições, fraquezas, e o Espírito Santo é aquele que nos ajuda, que nos faz lembrar de tudo quanto o Pai falou, né? Jesus Cristo, tudo que Ele nos ensinou. Os irmãos abram a Bíblia, em nome do Senhor Jesus, em Hebreus 12. Enquanto isso, eu vou estar orando, tá, irmãos? Obrigado, irmão. Senhor nosso Deus e Pai, Pai de infinita graça e misericórdia, nos colocamos diante de Ti, diante da Tua presença, diante da Tua beleza de santidade, te agradecendo, Senhor Jesus Cristo, pelo Teu amor, te agradecendo, Senhor Jesus Cristo, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado, meu Pai, também pelas orações, obrigado pelos louvores, que o Senhor possa nos fortalecer, Senhor Jesus Cristo, na graça e no conhecimento do Senhor a cada dia, que possamos, Senhor Jesus Cristo, aprender de Ti, Senhor, nos fortalecer no Senhor, Senhor, que possamos a cada dia, Senhor Jesus Cristo, reconhecer as nossas misérias diante de Ti, e saber que só a Tua palavra, Senhor, é que pode nos proteger, que pode nos libertar, Senhor Jesus Cristo, de todo mal, e pode a cada dia, Senhor Jesus Cristo, arrancar de nós, Senhor, tudo que não provém de Ti, Senhor. Através da Sua palavra, Senhor, nós queremos ser renovados a cada dia, aprender, Senhor, a fazer a Tua vontade, e nos preparar mais e mais, Senhor Jesus Cristo, para o Seu dia, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Hebreus 12, versículo 12. Irmãos, tem que providenciar um algo aqui para... Até a Bíblia aqui fica difícil para ler, irmão. Tem que pôr mais para cá. Ó. É assim mesmo. O pastor está lá em Cajamar hoje, tá, irmãos? Hoje ele foi para lá e eu vim para cá. O Espírito Santo sopra, a gente é como a folha seca, né? A gente vamos. Amém, irmãos? Hebreus 12, 12 diz assim: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direita para os vossos, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Essa passagem, irmãos, essa leitura, quer dizer de um povo que está no caminho do Senhor Jesus Cristo, ou numa pessoa que está no caminho aí fora? Como diz o pastor, todo mundo falando assim, fica difícil de entender. Está no caminho aqui com o Senhor ou está no caminho lá fora? Com Jesus, irmãos. Porque as pessoas que estão lá fora podem até orar, né? Pode até levantar as mãos para o Senhor, para pedir alguma coisa, só que eles não querem fazer veredas direitas. Veredas são caminhos. Então nós precisamos a cada dia, logicamente, levantar as mãos, agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele já fez e por tudo que Ele há de fazer em nossas vidas. Porque, irmãos, nós temos que ser gratos ao nosso Senhor. Aí a gente olha a situação da pessoa, a pessoa pode dizer assim. Aí a pessoa pode dizer assim: mas você não conhece minha vida, irmão. Estou passando uma dificuldade, estou passando uma tribulação, parece que vem tudo de uma vez, está difícil. Verdade, irmãos. Só que com tudo que nós passamos, se nós olharmos para trás, da onde Jesus nos tirou, e a gente vê hoje, o como nós vivemos, irmãos, está bem melhor. Se você olhar o ontem e olhar o hoje, está melhor hoje. Por quê, irmãos? Porque nós temos que olhar sempre para o alvo. E o alvo é o Senhor Jesus Cristo. E o alvo não está lá atrás, o alvo está na frente, no caminho que nós temos que seguir. Porque
Porque Jesus, quando ele chamava os discípulos, ele falava, me segue. E ele ia embora, e os discípulos seguiam. E da mesma forma, nós temos que fazer. Ele fez um chamado a nós, e nós temos que também seguir. Jesus está passando, irmãos. E se nós não seguirmos, nós vamos ficar estacionados, né? E como foi pregado no domingo, o caminho tem que ser caminhado. Precisa andar, se movimentar. Nós não podemos ficar parados. Então nós temos que levantar as nossas mãos, cansadas, joelhos desconjuntados, em meio a luta, tribulações, aflições, diversidades, né, fraquezas. E temos que olhar para Jesus. Porque é só Ele que pode nos ajudar, irmãos. Mais ninguém. É lógico que nós precisamos dos nossos irmãos, né? A gente sempre ensinou assim. Dependemos de Deus, mas precisamos dos nossos irmãos. Porque a comunhão é muito importante, irmãos, para nos ajudar na caminhada. Porque sozinho ninguém faz nada. Então nós precisamos se colocar de joelhos, né, quando dá. Porque muitas das vezes está no seu trabalho, não tem como você ajoelhar, né? Você está passando uma tribulação naquele momento ali, não dá para ajoelhar, então vai de pé mesmo. E a palavra diz que nós temos que orar em todo tempo, em todo lugar. E aqui no versículo 13 diz assim, irmãos: fazei veredas direitas para os vossos pés, para o que manqueje, se não desvie inteiramente. Antes seja sarado. A pessoa que está ali fora, irmãos, ele não vai fazer veredas direitas, ele não vai por caminhos direitos. A maioria dos homens aí fora, eles acham que o caminho que eles estão trilhando é um caminho excelente. E infelizmente é um caminho que leva aonde? À morte. Leva à morte, irmãos. Porque nós estávamos mortos. Nós viemos desse caminho, irmãos. Nós estávamos mortos. E Jesus arrancou nós de lá. Eu lembro que teve um rapaz que ele se tornou evangélico. E aí ele me encontrou um dia na rua, ele falou assim: eita, ainda bem que nós saímos dessa vida, hein? Eu falei: é mesmo? Nós não temos possibilidade disso não, irmão. Se Jesus não arranca nós de lá, nós estávamos lá até hoje. Então quem tira é o próprio Jesus, irmãos. É o próprio Jesus que tira. Porque nós, de nós mesmos, nós não temos força. Você pode estar cansado da situação que você está vivendo. A palavra diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então é Ele. Só que nós temos que dar um passo, irmãos. E a palavra diz: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. E quando nós damos um passo, irmãos, Jesus vem ao nosso encontro e nos ajuda. Ele nos limpa, nos dá entendimento, nos purifica, nos santifica. Para quê? Para fazermos a sua vontade, para andar conforme a sua vontade e o seu querer. Então ele diz: fazei veredas direitas para os vossos pés. Fazer caminhos direitos para você trilhar um caminho bom, um caminho, uma obra que Jesus preparou. Porque Jesus, Ele preparou um caminho para que nós venhamos andar nesse caminho. E o caminho que nós venhamos andar, irmãos, não é o caminho que nós andávamos antes. Aquele caminho, esquece. Então nós precisamos fazer um bom caminho para nossos pés, para o nosso entendimento, né? Porque pés é figura de entendimento. Então nós precisamos ler, aprender da palavra, para que nós possamos deixar os velhos manias, né, os velhos desejos, velhas vontades, para seguir esse caminho. É fácil? Logicamente não é. Por isso que nós temos um ajudador, que é o Espírito Santo. O povo no Antigo Testamento não tinha esse ajudador. Eles tinham uma lei que falava: você não pode fazer isso, 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 isso. Se fizer, você está morto. Somente isso. Incitou a pessoa. A pessoa foi lá, ficou com mais vontade de praticar aquilo que era proibido. Mas no Evangelho, na graça, nós temos o Espírito Santo. Além de ele falar que aquilo está errado, ele te convence do erro e te ajuda na sua fraqueza. Ele te sustenta. Assim como ele sustenta cada um de nós, irmãos. Por isso nós estamos aqui. Nós não estamos aqui porque somos melhor que ninguém fora, não, irmãos. Nós estamos aqui porque nós reconhecemos que somos dependentes da graça do Senhor Jesus Cristo. Se você for no sistema, o sistema fala assim: se você sair dos meus caminhos, a cova está aberta. É assim que eles falam, irmão.
Falou para mim várias vezes. Falei, Jesus, então você fica lá por quê? Por gratidão? Por amor? Não, você fica por medo. Os judeus, você acha que eles cumprem a lei por quê? Cumprem a lei assim, né? Entre aspas. Por quê? Porque eles amam o Deus deles? Não, porque eles têm medo. O temor que nós temos que ter é um temor de reverência. Eles têm temor de medo. Porque o Deus do Velho Testamento, ele é muito ruim. Se errar, ele não tem misericórdia. Se errar com ele, ele vai pesar a mão. E muitos dizem que Jesus é assim. E Jesus não é dessa forma. Tanto que Jesus veio apresentando um outro pai. Um pai misericordioso. Um pai que eu não entendia. Porque eu olhava assim para o Velho Testamento e falava, meu Deus, esse Deus aqui, no Velho Testamento, ele não tem misericórdia não, ele mata mesmo. E no Novo Testamento ninguém morria. Eu falei, tem alguma coisa errada. Só que eu não sabia o que estava de errado. Para mim era mesmo Deus. Porque foi assim que me ensinaram. Desde quando eu era mais novo. Mais pequeno não, porque eu sou pequeno ainda, né, irmãos? Então, desde quando eu era mais novinho, eu aprendi assim. Até o Espírito Santo revelar através, né, da antiga igreja que nós pertencíamos. O pastor nos ensinou que não era o Pai de Jesus Cristo. E ali parece que caem as escamas dos seus olhos. Aí você começa a lembrar das histórias, tudo que você já leu, porque eu sabia mais do Velho Testamento do que do Novo, né, irmãos? Então eu falava, meu Deus, tudo aquilo que eu aprendi, tudo aquilo que eu vi, aquilo não era Deus agindo. Porque aquilo, do jeito que Deus agia no Velho Testamento, o jeito que ele age hoje, através do que Jesus ensinou, é totalmente diferente. É um Deus que quer te ensinar. Ele não precisa te bater para te ensinar. Ele precisa te corrigir. E o pai que não corrige um filho, ele não ama. O filho faz uma coisa errada, o pai vai lá e passa a mão na cabeça, ele não ama o filho. A mãe é a mesma coisa. Agora, quando o pai pega o filho errou, vem aqui, você está errado. E mostra para o filho que ele está errado. O filho vai falar, está certo. Muitos filhos não aceitam. Porque quando eu era jovem, meu pai falava, eu falava assim, meu pai não sabe de nada, minha mãe não sabe de nada. Mas eu sabia tudo, né? Eles que tinham experiência de vida e eu que sabia tudo. Então, Jesus é assim, irmãos. Ele nos corrige. Porque Ele quer nos dar salvação. Ele quer nos tirar da condenação deste mundo. E as palavras do Senhor Jesus Cristo estão aqui, irmãos, para nos ensinar. Então, nós temos que fazer veredas direitas. Fazer caminhos direitos. Porque nós temos o que para nos ajudar? A sua palavra. O seu evangelho. Então, nós vemos aí que quando nós fazemos veredas direito, todos nós, irmãos, em algum momento, a gente olha para a palavra e olha para a nossa vida e fala assim, meu Deus, isso está errado. É o Pai corrigindo. Isso está errado na minha vida. Deus não quer que eu seja dessa forma. Senhor, me ajuda. Eu sozinho não consigo. E nós vemos que Ele ajuda. E nós começamos a andar naquele caminho e as coisas parecem que vão mudando, e vão mudando verdadeiramente. E a gente passa a ser sarado. Não é curado não, irmãos. Sarado. Sarado aonde? Na alma, no coração, no entendimento. Aí vem o arrependimento. Que o arrependimento é aquilo que a gente sempre louva, e é aquilo que nós ensinamos. Arrependimento é mudança de mente, é mudança de coração. Quando você faz uma situação e você volta a fazer várias vezes, não se torna um arrependimento, se torna um remorso. O camarada, quando ele... Eu vou dar um exemplo assim porque eu vivi isso. Eu saía na quinta-feira e voltava para casa só na segunda, de manhã. Lá para as 9, 10 horas da manhã. Então, quando chegava no meio da semana, eu falava assim, ó, parei de beber, parei de mexer com as coisas erradas, estou arrependido, não quero mais. Quando chegava na outra quinta, tudo de novo. Então, aquilo não era arrependimento, era remorso do que eu tinha feito. Mas arrependimento é aquilo que você
sabe que está errado, e você fala, Senhor, me ajuda, eu não consigo sozinho, me socorre, eu preciso do Senhor. Eu já contei várias vezes isso, né, vários testemunhos, mas eu vou falar mais uma vez. Eu lembro que quando eu era um viciado, eu queria largar daquela vida, e eu pedi para minha irmã, como ela é da Assembleia de Deus, e ela tem muito conhecimento com assistentes sociais, eu pedi para ela me arrumar uma clínica que eu queria ser internado. E aí me deu uns 5 minutos, depois de alguns dias, minha irmã não arrumava nada, eu falei, eu senti de não ir mais. Eu falei, eu não vou mais. Aí falei para minha irmã, não vou mais. Ela falou assim, como você pediu para arrumar? Está quase arrumado já. Eu falei, não vou. Porque eu vejo pessoas indo e quando volta pior. Então, Deus vai me curar aqui fora. É aqui fora que Ele vai fazer a obra, porque eu já cansei dessa vida. Então, nós temos que estar cansados, irmãos. Porque o diabo, todos os dias, ele quer fazer o que conosco? Matar, roubar e destruir. É o que ele quer fazer. Se nós permitirmos, ele vai fazer. Então, eu cansei, irmãos. Eu falei, eu não quero mais isso para mim. Não quero. E ali, fui num culto, numa casa, e dali começou a caminhada. Na verdade, eu cresci no berço evangélico, né? Mas com 14 anos eu fui para o mundo. E aí só a graça, né? O diabo pinta e borda na sua vida. Mas um dia as pessoas, os crentes passavam, falavam, conversavam, todo mundo, ninguém dava atenção, eu parava e ouvia. Aí o pessoal falava que eu estava, tá na brisa, ficar dando ouvido. Eu falei assim, você gosta que a pessoa fale com você e você não dê atenção? Não, eu falei, então, eu também não. E eu aprendi assim, meus pais me ensinaram a ter educação. E outra, a pessoa está falando da palavra, então não vai fazer mal nenhum. E eu falava assim, Deus está me dando corda. Um dia, quando Ele puxar, não tem para onde eu correr. Porque eu conheço o caminho é Jesus. Só que eu não conhecia Jesus da forma que eu conheço hoje. Mas eu sabia que o único caminho era Jesus. Então eu falei, o caminho é esse, não tem para onde ir. Como o pastor pregou no domingo, tem pessoas que falam que todos os caminhos levam a Deus. Não levam, irmãos. Pode levar a outros deuses. A Deus, Jesus Cristo, não. Só há um. Ao Deus verdadeiro é só pelo Evangelho, através de Jesus Cristo. Né? Então nós temos que fazer veredas direitas para ser sarados. Muitas pessoas acham que Jesus veio nesse mundo para deixá-las ricas. E não é assim. Jesus veio para sarar a alma da pessoa, porque a pessoa está condenada e a alma da pessoa vai para onde? Para o lago de fogo. E Jesus fez aquele trabalhão todinho que muitas pessoas não acreditam, para nos tirar desse caminho que nos leva à perdição. E quer nos dar um caminho novo, um vivo e novo caminho. Então ele diz aqui também no versículo 14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, irmãos, esse caminho, né, que é na verdade, quando nós começamos a ler o Evangelho, a buscar o Evangelho, nós entramos no reino, nós começamos a ser participantes do reino do Senhor Jesus Cristo. Então, para andar nesse caminho, nós temos que ter paz. E o Evangelho nos ensina a ter paz com todos. Só que aqui está falando dos que estão na comunhão. Nós temos que ter paz com todos, mas nós temos que ter paz entre irmãos. Porque o diabo, irmãos, lá fora é fácil. O problema é aqui dentro, quando o diabo quer colocar coisas, pedras de tropeço, sentimentos, para que nós venhamos estar em guerra um com o outro. Ter um sentimento, né? Sentir alguma coisa contra o nosso irmão. E isso não é um sentimento do Senhor Jesus Cristo. E nós estamos cansados de saber, e nós temos o discernimento para saber aquilo que sentimento que é de Deus ou não. E muitas das vezes nós se deixamos levar, irmãos, por sentimentos. E o Espírito Santo vem através de pregações, através de sonhos, através de louvor, nos corrigindo, nos ensinando, para que nós venhamos mudar nossa forma de pensar, de agir. Então nós precisamos seguir a paz com todos e a santificação. O que é a santificação? Separado do pecado. Temos que ser separados do pecado.
sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Irmãos, num caixote de laranja, quando uma laranja, não precisa nem ser que está embaixo, mas pode ser que está em cima, quando essa laranja, ela começa a apodrecer, ela fica verde, né? Se só ela ficar ali, a caixa inteira vai se apodrecer, porque ela contamina as outras. Então, é difícil, irmãos, você deixar aquela laranja ali. Quando eu ia na feira com a minha mãe, ela deixava o carrinho dela numa banca. Ela não ficava andando com o carrinho, porque é complicado, né, irmãos? Eu já tive pessoas passando com o carrinho em cima do meu dedinho. As mulheres é assim, elas puxam e não olham. Engancha carrinho no outro, não sabe nem onde está. E fora que você pode ser assaltado, irmãos, na feira. Eu vi uma vez, irmãos. Na verdade, não é que eu vi. A pessoa falou para mim assim, vamos fazer feira? Eu falei, mas como você quer fazer feira se você está duro? Vem comigo. Eu falei, tá bom. Irmão, a pessoa passava no carrinho, pegava e jogava no dela. Eu olhava e falei, meu Deus do céu. Eu falei, isso não é feira não. Isso aí está roubando. Você está doida? Se o pessoal da feira pegar nós vamos ser linchados aqui. Sai fora, ó. Fui embora. Então é complicado, irmãos. Carrinho na feira, você tem que ficar atento. Então minha mãe deixava o carrinho na banca. E saía só com a sacola. Que mulher tem uma força, né? Põe a sacola aqui, ó. Eu não consigo, irmão. Quando eu ponho a sacola aqui, já marca, dói. Mas as mulheres não. As mulheres estão acostumadas a fazer compra, né? Põe a sacola aqui e vai que vai. Então eu ficava olhando nas caixas de laranja. Aí eu queria trabalhar, que eu era novinho. Não, eu quero trabalhar. Aí eu ficava lá ajudando. Aí o rapaz deixava ficar ajudando ele. Eu olhava para dentro das caixas e eu via lá as laranjas podres. Eu ficava tirando as podres e jogando fora. Se a gente não faz isso, irmãos, o que acontece? Uma laranja podre estraga toda a caixa. Então, uma laranja podre no reino também vai estragar. Só que nós não vamos pegar essa laranja e jogar para fora. Né, irmãos? Não é assim que funciona. Não é assim que nós aprendemos. O que nós temos que fazer? Palavra. Orar. Jejuar pelaquela pessoa. Demonstrar o amor, irmãos. Fazer aquilo que o Senhor nos ensinou, ter paz. Porque a gente já lemos, né? Que quando falta... Põe a mão aí, irmãos. Depois a gente volta aqui. Não era isso que eu ia pregar, mas o Espírito Santo sabe todas as coisas. Efésios 4. Quatro, 1. Glória a Jesus. Amém, irmãos? Efésios 4:1 diz assim: Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então nós sabemos, irmãos, que nós somos chamados, nós temos uma vocação, e nós somos chamados para essa vocação. E nessa vocação, nesse caminho, irmãos, nós temos que andar com humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros. Suportar a pessoa que está lá fora, irmãos, é fácil. Suportar a pessoa que está com você, do seu lado, é mais difícil. Quando você namora com uma pessoa, é de um jeito. Quando você casa, é outro. O pastor já pregou isso, já ensinou, né? Que são duas pessoas totalmente diferentes. E quando você mora junto, que você vê as diferenças. O quanto nós precisamos mudar, o quanto nós precisamos ser humildes e mansos. Porque sempre tem que ser do meu jeito, e não é assim. Nós esquecemos que tem uma pessoa do lado. E o casamento é uma via de mão dupla, né, irmãos? Ao mesmo tempo que você quer, você também tem que dar. E o Evangelho já nos ensina o quê? Que é melhor dar
do que receber. Então nós temos que mais fazer e sem pensar na retribuição. O Evangelho é assim que ensina, irmãos. Então nós temos que ser dessa forma, humildes, mansos, longânimos e ter amor, né? E procurar guardar a unidade do Espírito. Procurar guardar a unidade do Espírito, pelo vínculo da paz. Então nós temos uma unidade, irmãos. Nós, o corpo, somos uma unidade. Porque Jesus disse que assim como o Pai é um nele, Ele quer que nós também sejamos um. Então nós temos que ser um, guardar a unidade, pela paz, irmãos. Se faltou a paz, já não tem mais a unidade. E nós temos que lutar contra isso, irmãos, com unhas e dentes. Só que não usando as armas carnais, mas sim as armas espirituais em Cristo. Usar aquilo que Jesus nos deu, que é o Evangelho, a sua palavra, para nós andar nesse caminho, fazendo a vontade dEle. Amém, irmãos? Vamos voltar lá. Versículo 15, Hebreus 12, 15. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Então nós temos que ter esse cuidado, irmãos. Esse cuidado da graça de Deus. Nós não podemos privar ninguém da graça. As portas estão abertas para qualquer pessoa entrar, irmãos. Contanto que sente, né, ouça a palavra e não venha atrapalhar o andamento do culto. Porque na nossa caminhada já teve alguns percursos, né, alguns precalços aí, né? Algumas coisas que atrapalharam aí. Mas a gente com muita calma, com muita mansidão, o Espírito Santo dando a direção, a gente conseguiu contornar essas situações. O Espírito Santo dá sabedoria. E não foi poucas vezes não, viu, irmão? Teve irmão que foi até agredido já. Foi aqui não, foi no Jardim Brasil também não. Foi no do Chaves. Complicado. Mas, glória a Jesus, deu tudo certo. Romanos 12, irmãos. Versículo 9. Romanos 12, 9. Amém? Diz assim: o amor não seja fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, amor em família, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Então nós temos que ser não vagarosos, irmãos, no caminho. Nós temos que ser fervorosos. E muitas das vezes o diabo vem para acabar com isso daí. A gente deixa de estar fervoroso e começa a definhar. Começa a ficar fraco, começa a ficar batido. E nós temos que acordar, irmãos. Temos que voltar a ser fervorosos. Pedir que o Espírito Santo nos ajude. Versículo 12. Alegrai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação. Perseverai na... Então, quando você está sendo atribulado, você tem que fazer o quê? Perseverar na oração, irmãos. Porque é o único jeito de você, do Espírito Santo te ajudar. Porque se você deixar a tempestade, o turbilhão, tomar conta da sua mente, irmãos, você não faz nada. Você fala, meu Deus, aí a ansiedade já bate, aí você fica sem norte, você esquece da razão que é Cristo. E o diabo, quando ele vê isso, ele começa a mandar mais pensamentos. A mente parece que está a 1 milhão por hora ali. E é pensamento em cima de pensamento. E o Espírito Santo querendo dar o conselho, e aí a gente não vai para a oração, irmãos. Quando a gente vamos orar, irmãos, é a hora que o Espírito Santo está intercedendo por nós. Foi o que aconteceu ali quando Jesus estava no barco, dormindo, né, descansando. E os discípulos, quando começou a ver
o mar se levantar, o vento soprar, eles ficaram o quê? Jesus, você não está vendo não? Nós vamos perecer, você não está vendo? Ajuda nós aí. A mesma coisa somos nós, irmãos. Está difícil, tribulação está vindo. Só que a tribulação, ela agita o mar dentro de nós. E nós ficamos agitados. Então nós temos que clamar ao Jesus naquele momento, perseverar na oração, para que Ele possa nos ajudar. E aí quando nós começamos a orar, irmão, você pode ver que você começa a falar palavras que você fica pensando, de onde saiu isso? Porque é o Espírito Santo que intercede, irmãos. Tem palavra que eu nem lembrava, irmão, quando eu estou orando, vem. Eu falo, meu Deus do céu, amém. Amém, irmãos? Versículo 13, diz assim: comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, e abençoai e não amaldiçoeis. É isso aí, irmãos. Nós temos que comunicar as nossas necessidades com os santos, que muitas das vezes, irmãos, eu já vi irmão falar assim, ó, você não veio me visitar, eu estava doente, você não veio me visitar. Irmão, mas ninguém sabia que estava doente, você avisou? Você pediu oração lá no grupo da igreja? Porque nós temos o grupo para quê, irmãos? Para se comunicar. É uma ferramenta que nós temos e precisamos usar. Ó, irmão, não estou bem, não estou bem. Quando algum irmão, alguma irmã entra em contato comigo, fala, meu irmão, a gente vai... Eu aconselho pela palavra e depois eu falo, peça oração lá na igreja. Que é também para estimular a pessoa a entrar no grupo e falar, pedir socorro para os irmãos, para a igreja entrar em oração, né? E a pessoa não pediu oração, ninguém sabia que a pessoa estava doente. Aí a pessoa falou, vocês não vieram me visitar, vocês me abandonaram. Mas por quê? Porque não comunica. Para isso serve o grupo, irmãos. Está doente, está passando dificuldade, peça ajuda. Não quer pedir no grupo, peça pelo menos para algum irmão. Tem o pastor, tem os obreiros, tem os irmãos que vocês têm mais afinidade, peça. Nós não podemos ter vergonha. A palavra disse aqui, ó, que nós temos que ter o amor fraternal. O amor fraternal é amor em família, irmãos. Você tem vergonha de pedir alguma coisa para um parente seu? Para um filho ou um irmão? Nós não temos essa vergonha. Mas um irmão seu espiritual, nós somos da família de Deus, irmãos. Nós somos uma família, temos que pedir. Em nome do Senhor Jesus. Então as pessoas, nós estamos aqui, irmãos, e nós temos o Espírito Santo, não bola de cristal. Então nós precisamos verdadeiramente nos socorrer uns aos outros, mas para isso precisa haver a comunicação. Versículo 14. Abençoai os que vos perseguem, e abençoai e não amaldiçoeis. Muitas das vezes a gente não ora, mas a gente sempre fala mal, né? Querendo ou não, quando você vê, você já falou. Isso se chama maledicência. Isso é um pecado, irmãos. Maledicência. Nós não podemos falar nem do irmão e nem de ninguém, porque o Espírito Santo nos ensina que nós não podemos murmurar, né? E falar, quando nós falamos mal de alguém, é uma maledicência. Versículo 15. Alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Aí, se o irmão está contente, como é que você vai saber se ele está contente? Ele não te comunicou nada. Se ele está triste, como é que você vai saber se ele não comunicou nada? Como é que você vai chorar com ele? Não tem como, né, irmão? Agora, quando o irmão fica feliz, ele fala, irmão, aconteceu uma bênção comigo assim, assim, assim. Amém, irmão? Glória a Deus. Aí você se alegra com a alegria do irmão. Quando o irmão está passando por dificuldade, irmão, estou com a dificuldade nisso. Amém, irmão? Está chorando, vamos chorar junto. Se nós pudermos ajudar, nós vamos ajudar. É assim que funciona, irmãos. Mas precisa comunicar as suas necessidades. 16. Sede unânimes entre vós. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Por quê, irmão? Porque nós estamos sendo observados. Há uma tão grande nuvem de testemunho em cima de nós, irmãos, e nós estamos sendo observados. Paulo disse que nós somos a carta escrita, né?
E todos os homens nos lê, irmãos. Não lê a Bíblia, mas ele lê nós. Através das nossas obras, eles falam, se, ó, ali é um cristão verdadeiramente. Ih, passei crente igual isso aí, eu não quero não. Então nós temos que dar um bom testemunho diante dos homens. Temos que ser honestos diante dos homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Se depender de você, irmão. Se depender de você, você tem que ter paz com todos. Quando não depende de outra pessoa, não tem o que fazer, irmão. Você já foi lá, já pediu perdão, já se reconciliou, a pessoa não quer saber? Deus abençoe sua vida, mas você fez a sua parte. Se depender de você, tá certo. Não dependeu, aí é a pessoa com Deus. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Irmão, quando eu li esse versículo aí, eu falei, meu Deus do céu, que negócio é esse, dar lugar à ira? Se a palavra diz, não ireis, não, né? Não ireis. Eu falei, Jesus, e eu comecei a orar e não vinha nada. Aí um dia o pastor pregou e falou assim, dá lugar à ira, irmão, dá lugar para a ira, vai lá passar. Eu falei, tão simples, eu não entendia. Mas, graças a Deus, o Espírito Santo deu entendimento. Então, não é para dar lugar à ira, não, para deixar a ira tomar conta, não. Porque a palavra diz que nós ireis, mas não pequeis. O homem, irmão, ele vai se irar. Só que ele não pode colocar essa ira para fora, porque senão ele acaba pecando. Então, ele tem que sufocar aquela ira e olhar para quê? Para a palavra. Que é a palavra que nos instrui, irmão, para nós andar no caminho. Portanto, versículo 20, portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe, porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Irmãos, se é para fazer isso com o inimigo, imagine com o irmão. Porque o diabo quer semear dentro de nós aqui, que nós somos inimigos. Em algum momento, ele vai dar um pensamento de um irmão, e ele quer fazer com que nós venhamos ser inimigos. É nós, irmãos, que temos que ter discernimento, e saber que ninguém é inimigo nosso. Nem os que estão aqui, e nem os que estão lá fora. Porque a palavra diz assim, que a nossa luta não é contra a carne, e nem sangue, mas sim contra os espíritos imundos, contra os demônios. É contra eles a nossa luta. Nossa luta é espiritual, irmãos, não é carnal. No Antigo Testamento, eles lutavam um com o outro e matavam uns aos outros. E Jesus já fala diferente, amai-vos uns aos outros. Vamos terminar aqui, irmãos, em Mateus 5. Versículo 38. Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, amém? 5,38, diz assim, ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente. Isso na lei, tá, irmãos? Eu, porém, vos digo, Jesus falando, que não resistais o mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também, e ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta, larga-lhe também a capa. Se qualquer obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Depois a gente lê o restante, irmãos. O que aconteceu recente, né? Ontem, irmãos, estava com 4 entregas. Falei, essas entregas aqui tá uma benção. 4 entregas, tudo em Franco da Rocha. Falei, tranquilo. Refiz a rota. Falei, tem 2 aqui e 2 aqui. Então, tranquilo.
Meu patrão fez como? Uma aqui, aí eu fazia aqui, ia para lá, depois voltava para cá, para depois ir para lá. Eu falei, não, eu vou fazer as duas daqui, depois faço as duas de lá. Tá bom, e assim foi feito. Quando chegou na primeira, que era desse lado, caminho para ir embora, já ouviram aquela, não sei se vocês conhecem aquela loja Isabela? Vende um monte de coisa lá, muita coisa de utilidades. Ela é grande, irmãos. É maior que esse salão aqui, bem maior. E toda vez que a gente entrega lá, sempre tem escada no fundo. E a nossa empresa não sobe escada. E aí, quando nós chegamos na primeira, o rapaz já falou assim, ó, lá no terceiro andar. Aí eu olhei e falei assim, meu Deus do céu. Eu não subo, né, irmãos, porque eu sou motorista, então eu só fico só puxando a carga. O rapaz olhou, falei assim, é escada, 3 andares, tá bom. Já fiz o vídeo, mostrei para a empresa, falei, ó, escada, tô indo embora. Não, mas vê se tem alguém aí. Eu falei, aqui não tem chapa, não tem nada, não tem ninguém. Tá bom, fomos embora. Quando chegou na outra loja, era também a mesma loja da rede, só que era menor. Tinha uma escada mais pequena. Aí ele falou assim, não, a escada é pequena, vamos entregar. Eu falei, tudo bem. Aí o gerente falou, uma mercadoria vai ficar aqui embaixo e a outra, que tinha menos coisa, era lá em cima. Mas mesmo assim, acho que era 98 itens. O rapaz, na última que a gente estava entregando, na última peça, ele rasgou o dedo. E aí começou a sangrar. Eu falei, vai fazer um curativo ali na farmácia. Não, vamos assim mesmo. Ele enrolou um papelão no dedo e foi trabalhar. Eu falei, amém. E aí ele acabou tudo, entregou tudo. E aí ele ficou lá dentro. Aí ele saiu, fez o curativo. Isso, irmão, nós chegamos, era 11, meio-dia. Nós chegamos nesse local. Quando foi 3 horas da tarde, foi que eles colocaram nós para descarregar. Era 5 e pouco da tarde. Era 5 e meia da tarde, quando nós acabamos. E aí, quando ele entrou lá para esperar o rapaz conferir, pegar o canhoto, as coisas, passou uma meia hora, ele voltou. Bravo. Falei, o que aconteceu? Vai lá, resolve lá, porque é o seguinte. Não dá não, tá? Quase que eu bato no gerente. Falei, mas o que aconteceu, mano? Ele falou que eu tinha que entregar lá em cima. E eu falei para a mulher que eu não podia, porque meu dedo estava sangrando. Quando eu baixava para pegar as caixas, começava a sangrar de novo. E estava dilatando, né? E doendo. Falei, mas você falou com a mulher? Eu falei, ela falou que podia ter deixado lá, subgerente. Então tá bom, aí eu fui lá. Quando eu cheguei lá, irmãos, eu cheguei na porta assim do escritório e o gerente estava falando um monte para a mulher. Por que você não me chamou? Se eu soubesse que o negócio ia ficar lá, eu falava para nem descer do caminhão. E aí, eu escutando, aí a mulher falou para ele assim, eu não sei o que está acontecendo na loja. Ela falou, também, você ficou lá sentado montando ventilador, você é o gerente, você não tem que montar nada, você tem que ver o que está acontecendo na loja. Tá bom, aí ele saiu. Aí ele olhou para mim, é entrega? Eu falei, não, já foi entregue, é a apt aí. Aí ele olhou, falei, e aí, como é que nós vamos fazer? Eu falei assim, não, eu que pergunto, o que nós vamos fazer, porque já está aí. Aí ele começou a falar, eu falei, não, tudo bem, mas calma aí, nós chegamos aqui tal hora. Ele, não, você não chegar nessa hora não. Eu falei, cheguei aqui, ó, a hora que eu mandei mensagem para a minha empresa, falando, tá tudo aqui escrito. Aí ele, não, tá bom, mas aí é o seguinte, eu não vou mandar os meus funcionários subir porque não é justo, eles acabaram de descarregar o caminhão da casa, eles estavam em 5, irmãos, descarregando, acho que foi meio pallet. Não vou colocar eles para subir, não sei o que lá. E começou a falar. Eu falei, tá, e aí, como é que nós resolve isso? Ele falou, não, eu falei para o rapaz que eu colocava alguém para ajudar, não sei o que. Eu falei assim, você vai me dar alguém para ajudar? Vou. Então tá bom, vamos lá que eu vou subir a mercadoria. Acabou, irmãos. Na hora eu lembrei da pregação. Anda mais 1 milha. Se eu te obrigar a andar 1 milha, você vai? Anda 2. Eu falei, vou fazer o quê? E eu com pressa, porque nós tínhamos compromisso aqui, né, ontem, né, irmão? Eu falei, eu tenho pressa, não dá para mim ficar esperando, batendo boca com ninguém. Subi a escada, irmão. Oxe, na terceira viagem, minhas costas já estavam gritando. Eu falei, meu Deus do céu, vamos embora. Descarregamos tudo, o rapaz foi, deu o canhoto assinado, as coisas, abençoei a vida dele e vim embora. Aí o rapaz, e aí, resolveu? Eu falei, tá aqui, graças a Deus, acabou, não tem problema, vamos embora. Então, irmãos, se
eu tivesse no mundo, ou então numa igreja que não ensina isso aqui, o que ia acontecer, irmãos? Eu ia entrar na mesma pilha do outro e ia brigar com o rapaz da mesma forma. E no evangelho, irmãos, a gente tem que aprender a assumir o prejuízo. Porque não é fácil, irmãos. Você está com a razão, você está certo, e a pessoa fala, não, você está errado. Você fala, tá bom, eu estou errado, me perdoa. Tudo bem? Você me perdoa? Perdoa. Então tá bom. Como é que eu resolvo isso aqui? Você me dá alguém para subir as caixas comigo? Dou. Amém. Foi resolvido. Foi simples, irmãos. Foi como aquela passagem de Jesus, quando ele mandou os discípulos, né? E preparar lugar lá para a ceia. Não receberam eles falaram, Senhor, quer que nós façamos que nem Elias fez? E manda descer fogo do céu? Jesus falou, não, vocês não sabem de que espírito vocês são, não? Foram para onde? Para outra cidade. Simples assim, irmãos. Os discípulos já queriam fazer, porque o Velho Testamento está na Bíblia. Então, se está na Bíblia, eu posso fazer. Então, tem pessoas que oram contra outro irmão dentro da igreja, amaldiçoa a vida das pessoas, e é isso que o Evangelho nos ensina, não fazer isso. Nós não podemos fazer isso. Então, a palavra diz assim, irmãos, no versículo 43, ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Isso lá na lei. Aí Jesus vem e fala, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz com que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justo e injusto. É assim, irmãos. O Evangelho ensina dessa forma. Mas se nós não aprender, como é que a gente vamos pôr em prática? Se a gente não lê, como é que vai pôr em prática? Então nós precisamos aprender de Jesus. Então nós estamos no caminho, isso é fazer veredas direitas. Ainda que a sua carne não queira, porque a nossa carne não quer, irmãos. Quando o rapaz começou a falar, eu já estava aqui, ó. Falei, Senhor, me segura, porque eu não posso deixar isso acontecer. E a gente somos, né? As pessoas ficam olhando para nós. Amém, irmãos? Então que o Espírito Santo possa nos ajudar a fazer veredas direitas para nossos pés, porque o caminho está aí, irmãos, e o caminho é Jesus. E Ele está andando e chamando, e nós temos que acompanhar. Amém? Vamos colocar de pé em nome.